Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Pensar em cidades para o futuro é pensar uma nova forma de relacionar desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. E não tem como preparar os próximos passos da sociedade sem respeitar o princípio fundamental, o da sustentabilidade. É o que vamos agora ver com a nossa do IBOJ. Acompanhe. O desenvolvimento das grandes cidades é constante, mas nem todo o crescimento é sustentável. Para isso, tudo é levado em consideração, desde a energia elétrica, preservação ambiental e até o setor de habitação. Para ter a sustentabilidade adequada, é preciso ter uma iniciativa bem desenvolvida. O desenvolvimento é sustentável, ou seja, ele é permanente, em bom nível e de boa qualidade, incluindo as pessoas, incluindo a economia, incluindo a reeducação das pessoas, quando se tem planejamento de médio e longo prazo e quando essa compatibilização das dimensões da sustentabilidade é feita. A falta de planejamento e de alternativas que não agridem o meio ambiente podem levar o país a ter uma crise energética e até a interrupção de abastecimento. Tudo isso porque não foi planejado um projeto sustentável. Há 20 anos tivemos uma grande crise energética. Naquele momento era por conta da falta d'água, ou seja, o baixo nível dos reservatórios. Tivemos 2 décadas para planejar e executar medidas que viessem compatibilizar o crescimento econômico com toda a infraestrutura de apoio. Nós dependemos única e exclusivamente da natureza, do período de chuva. Isso é ridículo, isso é falta de planejamento de médio e longo prazo, isso é incompetência ou má-fé na gestão das políticas públicas energéticas. A cidade de João Pessoa, por exemplo, está sendo trabalhada para se tornar um local cada vez mais sustentável. Visando fazer a urbanização de parques, fazer a relocação de áreas de risco, a restauração de áreas comprometidas, como a falésia do Cabo Branco, por exemplo, a barreira do Cabo Branco, fazer esse resgate histórico, esse resgate ambiental. Então, nesse sentido, proporcionar aos moradores de João Pessoa um ambiente de diversidade ecológica, diversidade ambiental. A construção civil também precisa se atentar a ferramentas que reduzam gastos e evite problemas ambientais. Ele tem que procurar utilizar energias renováveis, energia eólica, energia solar, utilizar material de construção e demolição, material já utilizado em outras construções, o chamado RCD. Ele tem que usar um sistema de reutilização da água, ele tem que deixar a área verde, ele tem que contemplar a questão da arborização, porque hoje o próprio mercado exige que a questão ambiental se faça presente em todo e qualquer investimento. O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável têm constantemente utilizados em recursos diversos, sociais, políticos e em ações de setores políticos e privados, públicos também. Aqui no estúdio eu recebo ao vivo e também os advogados especialistas no direito ambiental, Dr. Pedro Nóbrega e doutora Carol Lopes. E vamos falar tudo sobre esse tema. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutora Carol. Uma honra tê-los aqui no dia de sábado. Importante demais esse tema. A gente tem visto aí que na reunião da ONU o presidente falou sobre sustentabilidade, meio ambiente, a Mata Atlântica. E é só o que a gente espera hoje debater com 2 profissionais da qualidade de vocês. Doutor Pedro, a gente está aqui na televisão e as pessoas falam muito de desenvolvimento sustentável, mas numa linguagem mais simples, menos coloquial. O que é que a gente pode dizer ao telespectador que significa bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo, bom dia, doutora Carol, bom dia, espectadores da TV Tambaú.
Indo direto ao ponto, desenvolvimento sustentável é todo aquele que não compromete no presente as gerações futuras. Isso do ponto de vista dos recursos naturais, dos recursos ambientais e da sociedade em si. É preciso ter responsabilidade no presente para que não haja um colapso no futuro. Em apertada síntese é isso. Aquilo que nós fazemos hoje não podemos comprometer o futuro. Doutora Carol, a gente sabe que foi dito com muita propriedade o que é desenvolvimento sustentável. E qual o objetivo desse desenvolvimento sustentável num país de desigualdades, num país continental, num país onde a gente tem vários Brasis, né, divididos? E o que é que a senhora tem a dizer ao telespectador? Muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Pedro. Bom dia, paraibanos e paraibanas que estão agora nos assistindo através dessa emissora em toda a Paraíba. Esse tema, Rômulo, sustentabilidade, a gente escuta há muitos anos, há muito tempo. O mundo se preocupa com esse crescimento, com esse crescimento ordenado, sustentável. Então não é um tema novo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela instituiu 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, Rômulo. E esses objetivos, eles compreendem uma cartilha que é instituída e que é orientada para que os governos eles possam seguir essa cartilha e possam ter o seu crescimento de forma organizada e sustentável. Então, esses princípios, eles vão desde a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, perpassa por uma energia limpa, sustentável, perpassa pela erradicação da fome, agricultura sustentável. Então, a ONU instituiu esses 17 princípios para que os governos, os estados, os países, eles possam crescer de forma ordenada e sustentável, Rômulo. Você quer colaborar, doutor Pedro? É interessante que na ODS, as pessoas têm o hábito de falar sobre políticas públicas, o que é bem interessante. Só que essas ODS, doutor Rômulo, elas têm reflexo também na área privada. Na pauta ESG, que é meio ambiente, sociedade e governança. Então, o espelho que as Nações Unidas transmite através dos ODS, ela também reflete na parte privada, no giro de capitais, na economia capitalista, ou seja, ela não afasta o nosso desenvolvimento, ela tenta nortear, ela tenta entregar outros caminhos para o setor público, através das ODS, e através da pauta ESG no setor privado também. Pegando essa deixa, tá? A gente sabe que a gente vive hoje um momento de extensão aí, políticas públicas, questão de direita, de esquerda, centro, e que, na verdade, são ideologias que nos trazem muito reflexo na economia e no desenvolvimento sustentável. Agora, o que o cidadão que está nos assistindo agora, que não são poucos telespectadores, e esse programa, ele às vezes pauta muitas outras emissoras, e isso eu posso lhe dizer com toda certeza, ele pode fazer, colaborar para que o nosso meio ambiente seja preservado, seja conservado e que as pessoas façam a sua parte. Então, o cidadão que está nos assistindo, qual é a sua ideia aí, como especialista da área, que você pode colaborar com esses cidadãos que estão nos assistindo agora? Essa pergunta é extremamente interessante, Rômulo, porque muitas vezes o cidadão ele se sente impotente. Ele acha, como é que eu vou colaborar? Eu tenho que apenas exigir da prefeitura, do Estado, dos organismos públicos. Não é bem assim. Você tem duas formas diretas para contribuir. Através da sua carteira, porque a partir do momento que você começa a eleger bens, produtos e serviços sustentáveis, você também está contribuindo através da economia capitalista, ou seja, sem ideologia, para serviços e produtos mais sustentáveis. Então, seu primeiro ato de contribuição é passar a escolher, selecionar produtos e serviços mais sustentáveis. E a segunda forma que você pode participar efetivamente de uma melhoria de políticas ambientais é através da sua cédula ou da sua título de eleitor. A partir do momento que você começa a selecionar representantes do Executivo e do Legislativo,
que estão condicionados ou alinhados com a pauta ambiental, é natural que projetos de leis, que projetos desenvolvimentistas comecem a ser pautados na política pública. Então, seja através de você, no seu ato individual, comprando, adquirindo os bens e serviços sustentáveis, ou através da sua escolha democrática em políticos ou representantes que possam ter um viés mais sustentável. Pois não, doutora Carol. E também, Pedro, vai muito tudo começa com as nossas mudanças enquanto o nosso comportamento, enquanto o nosso consumo consciente de bens e serviços. Tentar consumir menos, tentar reciclar mais, tentar, enfim, como o Pedro aqui pontuou, tentar comprar de empresas parceiras e parceiros do meio ambiente, com selos reconhecidos. Então, pegando essa sua deixa agora, a gente sabe que a gente está com vários problemas energéticos, baixo consumo de água nos reservatórios, muito consumo de água e pouca água. O São Pedro não está ajudando, a questão do aumento dos combustíveis e por aí vai, gás, cozinha. E a pergunta que não quer calar, pegando essa deixa, doutora Carol, como controlar os níveis de consumo, produção e uso consciente dos recursos naturais? O que é que a senhora pode dizer ao telespectador? É isso, Rômulo. Tudo começa por pela nossa mudança de comportamento, de consumo. Agora nós temos essa escassez de água, nós estamos passando por essa escassez de água aqui na Paraíba, na cidade de Bananeiras. O reservatório da cidade, ele está a nível zero, assim, zerou. E isso, claro, a chuva também que não contribuiu esse ano para que o reservatório pudesse ter seu nível razoável, mas também o consumo excessivo da cidade, o crescimento desordenado dos condomínios da cidade. Então tudo isso impacta o meio ambiente. A gente não pode só pensar no crescimento de uma cidade sem pensar na sua sustentabilidade, sem pensar nos recursos naturais que esse crescimento vai impactar. Como o doutor Farias falou, nosso promotor do meio ambiente, sobre a questão do planejamento dos gestores, públicos. Eu acho que é mais ou menos sobre isso que a senhora está falando, não é isso? Isso. Não adianta só deferir, autorizar construções de condomínio. É importante para a economia local, sem sombra de dúvidas, mas se esse crescimento ele for desordenado, um dia a conta vai chegar. E chegou. Então, se chegou com o problema mais grave que uma população pode enfrentar, que é a falta de água, que é o desabastecimento de água de uma cidade. Então, hoje, Bananeiras passa por uma situação crítica e que o crescimento, por conta desse problema ambiental causado, ele vai estacionar, porque não há investidores que queiram investir numa cidade sem água. Então, até o crescimento econômico, ele encontra essa barreira em um meio ambiente desequilibrado. Doutor Pedro, pegando essa deixa aí, com a mudança do clima, que a gente está vendo aí, mudança do clima, as marés subindo, as barreiras caindo, um exemplo aqui em João Pessoa da barreira de Cabo Branco, né? Isso tudo está relacionado ao desenvolvimento sustentável, essa questão do clima, porque as pessoas falam muito, mas o senhor, como especialista, tem participado de vários congressos e debates, principalmente online agora por conta da pandemia. O que é que o senhor tem a dizer ao telespectador? É extremamente interessante essa colocação, e até aproveitando o que a doutora Carol tinha falado, muitas vezes a falta de planejamento e a falta de responsabilidade ambiental, ela gera um passivo pesadíssimo. O passivo paga com juros, correção, e a culpa que nós entregamos muitas vezes é para o meio ambiente. São Pedro não mandou a chuva, dessa vez veio o El Niño. Terceirizar para o meio ambiente é um equívoco crasso, um erro crasso.
E para você perceber como as políticas econômicas de governança e ambientais estão interligadas, uma decisão não executada no passado de matéria de governança vai repercutir hoje em 2021. Hoje estamos passando por uma desertificação na Paraíba avançadíssima, alavancadíssima. Então, as pessoas estão partindo para dentro da caatinga, pegando material lenhoso para fazer fogo. Então, coagir aquela pessoa a não pegue material lenhoso. Ela diz, mas doutor, eu não tenho gás na minha casa, como eu vou fazer fogo? Então, perceba como algumas decisões equivocadas ou a ausência dessas decisões conseguem contaminar tanto a parte ambiental quanto a própria sociedade e a economia. Estamos atravessando um período de mudança, um período pós-pandemia. E os indicadores econômicos, eles são reflexos, atualmente, de fatores ambientais. A ausência de chuva é um equívoco, analisar apenas a ausência como sim, mas como um efeito. Energia elétrica está caríssima. Petróleo, o Brasil é um grande produtor de petróleo bruto, um recurso natural, escasso, não renovável, mas é um recurso natural. E mesmo assim o combustível é extremamente caro. A energia no Brasil é extremamente cara, comparando com o nosso potencial e nossa capacidade de produção, eólica, biomassa, solar. Então perceba, nós temos um potencial incrível, mas falta competência, planejamento e execução, para que nós não passemos por situações como essa. Doutora Carol, qual a importância que a senhora pode dar à construção civil? Hoje é a segunda maior indústria, só perdendo para o agronegócio, que movimenta todo esse país em uma economia muito importante para o país, para o mundo. Mas o que é que a senhora tem a dizer sobre o gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil? Rômulo, a ideia inicial é diminuir ao máximo a geração de resíduos. A construção civil precisa se reinventar, precisa reciclar o seu material, precisa poluir menos o meio ambiente e colocar menos resíduos no meio ambiente. Então, ela precisa se readaptar a esse novo panorama e é possível que isso ocorra com técnicas de reciclagens até de material, de sobra de material da construção civil. Entendi. Doutor Pedro, a gente vai para um intervalo agora, mas eu já quero deixar um desafio sobre a questão dos investidores nacionais e internacionais que estão pensando em ajudar o país, mas estão refletindo toda essa política ambiental, sustentabilidade que está sendo posta pelos governos. Vamos politizar aqui não. Municipais, estaduais e principalmente federal. Mas não responda nada agora, não. Vamos deixar para o próximo bloco. Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permaneça aí com a gente. Não troca de canal. Voltamos já já. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estou aqui no segundo andar do Mais Imperial Residência, obra que está bastante avançada e em ritmo acelerado. Nós já iniciamos os acabamentos das fachadas e as instalações elétricas e hidráulicas dos apartamentos. Nos apartamentos, o assentamento do revestimento de piso e parede já foi iniciado. E como vocês podem ver, as instalações elétricas já estão bem avançadas. Mais Imperial Residência. Equilíbrio e plenitude que marcam a chegada da Mais Construtora no bairro do Bessa. Um sucesso de vendas que restam poucas unidades. Pensou em sair do aluguel? Pensou na Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas no sonho da casa própria. Aqui, sua carta de crédito analisada na hora. Entrada zero, toda a documentação inclusa, primeira parcela, só daqui a 6 meses. Porque com sonhos não se brinca. Viva Jampa!
Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e hoje vamos falar e contar todas as novidades do Residencial Plaza Del Sol, no bairro do Cristo. Bom dia, minha amiga Graziele. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo em mais um sábado. A boa de hoje é para você que deseja morar no bairro do Cristo Redentor. O Residencial Plaza Del Sol, localizado no bairro do Cristo, tem um ótimo acabamento, apartamentos com 2 quartos, sendo um suíte, sala para 2 ambientes, varanda e uma área de lazer completa, com piscina, espaço gourmet, playground e um lindo apartamento como você pode ver no VT. Acabamento em porcelanato, prédio com elevador e um excelente acabamento que você realmente não pode perder. Ideal para você realizar o sonho da casa própria. E claro, que nós da Zona Sul Imobiliária estamos aqui prontos e disponíveis para realizar o seu sonho. É só entrar em contato no número 3235-6600 e no 8770-6600. É o WhatsApp, só mandar aquela mensagem. Temos corretores de plantão de domingo a domingo para melhor te atender. Também pode nos seguir aí na rede social, no Instagram, @Zona Sul Imobiliária. Temos todas as oportunidades e diversos imóveis para você sair do aluguel. Também estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa para facilitar o seu sonho. No bairro dos Bancários, Geisel, Bessa, Valentina e Mangabeira. Assim fica muito fácil e claro que você tem que procurar melhor a Zona Sul Imobiliária. Quem está nos assistindo agora está doido para fechar um negócio e eu reitero essa pergunta porque toda semana quando você vem aqui no sábado, durante a semana o pessoal lembra ela. A pessoa está querendo agora, seu José, Dona Maria, e não tem o dinheiro da entrada. E diz mais o seguinte, aquela ideia de pagar o ITBI, o cartório também a consultora, o que é que a Zona Sul pode resolver para quem está nos assistindo e ligar agora para vocês? Você vai ligar agora, porque isso não é problema, Rômulo. Nunca foi para a Zona Sul Imobiliária. Nós temos documentação inclusa e entradas facilitadas e ainda mais com parcelas que cabem no seu bolso. Então é muito fácil para você sair do aluguel. Só realmente procurar a Zona Sul Imobiliária e realizar o sonho da casa própria. Obrigado, Graziele. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. Uma lei que tramita na Assembleia Legislativa aqui da Paraíba sobre a possibilidade do passaporte Covid nos condomínios. Quem traz todas essas novidades é nosso amigo Minar. Veja aí. Oi, Rômulo, bom dia. Ultimamente tem se falado muito no passaporte Covid. Inclusive, há uma lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa do Estado para a implantação da obrigatoriedade do passaporte Covid no estado da Paraíba. Outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, já têm decreto obrigando que os estabelecimentos eles peçam a comprovação da cobertura vacinal das pessoas, para poder adentrar e usar as áreas privativas desses estabelecimentos. E aí surge aquela pergunta, se aplica aos condomínios residenciais e comerciais a questão do passaporte Covid? Essa é uma discussão que não pode se encerrar em apenas uma única análise, porque a gente tem diretamente uma colisão de direitos fundamentais, como o direito à vida, que é a base principal da exigência do passaporte Covid, a pessoa comprovar que já está com a cobertura vacinal pronta, e também o direito de ir e vir, da livre circulação das pessoas, que é uma garantia constitucional. Então, em tese, a priori, os condomínios eles podem orientar para que as pessoas se vacinem através de campanhas, mas se virar lei, aí a adequação vai ter que vir, porque aqui na Paraíba temos a Lei 11.717, que é aplicada à questão dos condomínios, residenciais e comerciais, e aí, havendo uma determinação legal, infelizmente os condomínios terão que se adequar. Mas é uma discussão posta, e que merece a atenção de todos nós, que somos usuários, não só de áreas privadas em condomínios, mas também do comércio em geral. Obrigado, meu amigo Vladimir Minar. Você sempre é uma referência nessa área. Importante dica para todos os telespectadores do Tambaú Imóveis e Negócios. Agora a gente continua falando sobre desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Pedro, eu deixei um questionamento no bloco passado e esse questionamento é sobre investidores nacionais e internacionais, se eles devem contemplar os empreendimentos imobiliários com sustentabilidade. O que é que você pode orientar a quem está nos assistindo e principalmente esses empresários e investidores?
Pois não, Rômulo. É interessante mais essa perspectiva de investimento do capital brasileiro e do internacional, especialmente para a construção civil. Muitas vezes é analisada a construção civil, aquele prédio verde e tal, mas pelo ponto de vista arquitetônico, paisagístico, é muito bonito, é muito belo e tal, mas ele é eficiente. Ele consegue gerar uma boa parte da energia dele de maneira renovável, ele consegue aproveitar os insumos que ele gera, ele consegue aproveitar os resíduos que são gerados pelas unidades autônomas, pelos apartamentos. Então, os investidores internos começam a aplicar na Bolsa de Valores, por exemplo, para ser mais fácil, empresas como Exetec, Trisul, MRV, eles começam a apresentar dentro do seu prospecto, daquele seu projeto de prédio, políticas ambientais privadas, particulares, como modelo de agregar. E a visão que é colocada de que é necessário obedecer à legislação do licenciamento ambiental, ele fica mais lateralizado. Você começa a entregar valor, começa a entregar benefícios ao consumidor, àquele adquirente, e não sob a perspectiva de que não serei multado pelo Estado, que eu estou de acordo com a legislação. Isso aí também, mas isso aí é básico. É preciso trazer valor também àquele que está procurando um imóvel com valor sustentável. Doutor, a gente vai dar um tempinho aqui para o giro, mas quero voltar a essa discussão. Antes de adquirir um imóvel, é preciso procurar por pessoas, empresas e oportunidades. E aqui no nosso programa, a gente consegue trazer as melhores oportunidades para você. Bia Freire vai mostrar todos os detalhes da MRV Engenharia e também da Jampa Imobiliária. Acompanhe. Últimas unidades do residencial Vila Giovanni. É para aproveitar já. Éder, conta pra gente. Você que está aí ligadinho no Tambaú Imóveis, eu, Éder da Jampa, trago para você, direto da Fábrica dos Sonhos, as últimas unidades do residencial Vila Giovanni, em parceria com a construtora 3R. Ele fica ali no Valentina, pertinho da Vila Olímpica. Mas imagina aí, olha só esse lindo apartamento com varanda, sala ampla, cozinha com área de serviço, 2 quartos, e WC social. Tem também um belíssimo playground para a criançada brincar e se divertir. O melhor, entrada zero, documentação inclusa, parcelas em média de R$ 550. Últimas unidades, não perde tempo, sua carta de crédito, ela é feita na hora. A Jampa é a imobiliária que mais ajuda as pessoas nessa conquista tão importante. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Reserva Areia Vermelha e Reserva Almagre, feitos para você do seu jeito, com ou sem suíte, como você preferir, né, Carlos? Isso mesmo, com suíte, sem suíte, na melhor localização aqui da região de Intermares. É um produto da linha Class da MRV. É um MRV como a Paraíba nunca viu. Torre, elevador, condomínio clube, piscina, academia, energia solar e tudo isso cabendo no seu bolso. Então não perde essa oportunidade, entre em contato agora e vem morar aqui com vista para o mar de Intermares. Viu como as ofertas são incríveis? Ligue agora para os corretores de imóveis da MRV Engenharia e da Jampa Imobiliária. Né? Eu quero dizer aqui, doutora Carol, que é muito importante o que o Biná falou sobre condomínios e o que é que a senhora pode, como cidadã, como moradora de condomínio, falar um pouco quais as ações sustentáveis, né, que os condomínios, que é hoje uma necessidade de segurança, devem praticar para que os seus moradores, principalmente agora nesse período de pandemia, de isolamento social, teve muito consumo, muito lixo, muitas coisas. O que é que a senhora pode dar a orientação a quem mora em condomínio sobre sustentabilidade e praticar isso no seu ambiente de moradia? Romulo, eu queria só voltar um pouquinho aqui na fala de Dr. Pedro, quando a gente fala de energia limpa, energia sustentável, que é um dos ODS da ONU, o número 7, ela fala energia limpa e acessível. Então nós hoje vimos que
que essa energia limpa ela ainda é inacessível à grande parcela da população brasileira. Ela é uma energia ainda muito cara e esse princípio ele ainda não está sendo posto em prática, porque precisa ter um compromisso do poder público em desonerar essa energia para que ela seja acessível e chegue a todo cidadão. E aí, voltando ao que a gente estava, ao que você me perguntou, né? Sobre os condomínios, e aqui corroborando o que meu colega Minar, grande advogado, competente e grande advogado, falou, precisamos de alguns requisitos, né? Algumas ideias para os condomínios, para tentar essa sustentabilidade também aos condomínios, que é a diminuição de papel impresso. Então, os condomínios, quando forem enviar o boleto de pagamento, tentem enviar de forma digital, virtual. Então, a coleta seletiva de lixo é de fundamental importância. Energia limpa no condomínio, energia solar, gerenciamento e coleta do óleo de cozinha, que é uma grande problemática quando a gente fala sobre o meio ambiente sustentável, então nós temos hoje ONGs, Rômulo, que ela reaproveita esse óleo de cozinha para fazer sabão, enfim, para reaproveitar. Então é isso, é esse consumo consciente que não só... Tem condomínios que aproveita a água da chuva. Água da chuva, reservatórios para reaproveitar a água. Então, assim, também não é só uma responsabilidade do condomínio, como eu volto a dizer, é uma responsabilidade do cidadão, de uma forma geral, de mudar seus hábitos, mudar a forma de enxergar que a unidade dele é tão importante quanto um todo. Porque sem aquela responsabilidade da unidade, o todo jamais vai existir. Então, Pedro quer colaborar aqui. Eu queria fazer uma colocação bem interessante. Repare que no começo do programa nós discutimos que São Pedro não está ajudando. Quando São Pedro ajuda, Carol, manda aquela chuva, nós não estamos preparados para captar essa chuva e ter aquele benefício direto. Perceba, muitas vezes a gente reclama da natureza, reclama de São Pedro e tal, mas nós não estamos preparados. A Paraíba, por exemplo, ela está preparadíssima pela incidência solar para painéis solares fotovoltaicos. E não é um gasto, Rômulo. É um investimento. Aquilo ali agrega valor ao imóvel e agrega valor a você também. Você para de ter aquele gasto contínuo e sua residência, seu prédio valoriza. Agora, pegando essa deixa, a gente fala muito da construção civil e a gente sabe que esses impactos estão sendo minimizados com tecnologias, mas que tipo de impacto a gente pode verificar na construção civil que podem acontecer no uso exaustivo dos recursos naturais? O que é que você pode pontuar aí para que o empresário e o próprio cidadão que mora em prédio, que mora em casas de condomínio, possa também exigir na hora de adquirir? Essa é ótima pergunta. Nós podemos dividir em duas fatias. A primeira é aquela construção, os insumos básicos. Para ter aquele minério de ferro, para ter o vidro, eu preciso extrair aquele recurso natural do meio ambiente. Então, hoje nós vivemos um valor alavancado de minério de ferro, de vidro, de ferro. Os senhores sabem disso, que se estiver pesquisando imóveis, se estiver construindo seu imóvel, percebe que alguns valores subiram significativamente. E muitos desses insumos são tirados da natureza. Então, se há uma pressão muito forte compradora, existe uma pressão, Rômulo, também de extração. Então, a partir do momento que você começa a ver os preços subindo, para ter uma diminuição, tem que ter uma demanda elevada. Demanda elevada significa maior extração. Maior extração significa maior impacto ambiental. Por isso que nós precisamos ter responsabilidade na gestão de recursos naturais, porque senão vamos depredar aquilo que temos de maior valor. Com relação aos moradores, os impactos gerados para os moradores, o que poderia neutralizar, em primeiro lugar,
o resíduo sólido, o lixo. Tudo que nós descartamos equivocadamente, achando que tudo é lixo, aquilo ali tem um valor agregado muito significativo. Tudo que mandamos para o aterro tem valor. As pessoas podem tirar renda daqueles produtos. Aquele mesmo alumínio que vamos tirar a base da natureza, daquele recurso natural, poderíamos aproveitar desse produto que está sendo descartado. E, naturalmente, diminuir o valor e diminuir o impacto no meio ambiente. Então, perceba, Rômulo, como as questões ambientais elas envolvem não só a natureza, não só o recurso natural, mas envolve a economia diretamente, envolve a sociedade, a participação, o engajamento social. Diante dessas informações, ele pode sim tomar uma escolha mais assertiva, mais qualificada. Então, Carol, a gente vai para um intervalo, mas já tem um desafio para a senhora. Que as empresas falam que são sustentáveis, que praticam a sustentabilidade, que tal. E quais são os tipos de selos que a gente pode dizer que essa empresa, adquirindo esses selos, elas têm realmente a certificação de que ela é uma empresa ambientalmente perfeita? Não responda nada agora não, aguarde só um pouquinho. Vamos a mais um intervalo, só são 2 minutinhos. Continua aí com a gente, voltamos já já. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E, na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Você já parou para pensar que ser um corretor de imóveis vai muito além do que apenas mostrar imóveis? Por trás desse profissional existe uma pessoa empenhada que trabalha, estuda, procura, analisa e apresenta o melhor para o seu cliente. Ser um corretor é agir com seriedade e comprometimento. É amar de verdade o que faz. É pôr a segurança do próximo em primeiro lugar. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Ficaram com saudades, mas já estamos de volta e no Momento Imobiliário de hoje, o presidente do COFES, João Teodoro, fala sobre crescimento do financiamento imobiliário. Acompanhe. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil, mais uma vez aqui com vocês. É um prazer trazer algumas informações a respeito do nosso mercado imobiliário. E uma coisa que nós temos já reiteradamente falado, mas que continua, graças a Deus, apesar da pandemia, é o crescimento do nosso mercado imobiliário. E nós tivemos notícia recentemente de que no mês de agosto de 2021, nós tivemos um financiamento de aproximadamente 14 milhões de reais em imóveis novos pela Caixa Econômica, que congrega hoje aproximadamente 2/3 do volume de financiamentos habitacionais concedidos no país. Então, essa informação é muito relevante, né, e muito boa para nós do mercado imobiliário, naturalmente. E só para se ter uma ideia, o mercado até agosto de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado,
cresceu 33,3%, ou seja, 1/3, né, do mercado ele cresceu nesse período de 2021 em relação ao ano passado. Então, um volume de negócios muito grande. Nós financiamos já 91,1 bilhões de reais só no ano de 2021. E chegamos a atingir um total de 1,6 milhão de usuários só nesse período. Então, são números extremamente positivos para a economia imobiliária e os corretores de imóveis têm que estar sabendo disso, para poder, inclusive, usar como argumento quando for oferecer um imóvel para seus clientes, ok? Então, deixo aqui para vocês mais essa degustação sobre esse momento maravilhoso que o mercado imobiliário brasileiro está passando, apesar da pandemia. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Continuamos nosso bate-papo aqui sobre desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Doutora Carol, eu deixei uma pergunta: quais são os selos ambientais que as empresas no Brasil se utilizam para dizer que são sustentáveis? O que é que a senhora pode resumir aí para a gente? Rômulo, nós temos vários selos. A certificação desses selos, ela ocorre pelo Inmetro. Nós temos diversos selos certificadores dessa empresa politicamente correta na esfera ambiental, na área ambiental. Nós temos o ISO 4001, é um deles. Nós temos o selo Cerflor, que também é certificado pelo Inmetro. A BNT também possui o programa Selo Verde, que é uma certificação que atesta produtos e serviços que possuem um desempenho ambiental amigável. Temos o Imaflora no Brasil, que tem um selo que é encontrado em produtos agropecuários. Nós temos o Aqua, que é promovido pela Fundação Vanzolini e tem como objetivo, Rômulo, demonstrar a qualidade ambiental em empreendimentos de construção. Temos também o Procel Edifica, que tem como objetivo promover a eficiência de energia elétrica de edifícios comerciais. Nas geladeiras, né? Nesses produtos, né? Eletroeletrônicos. Isso, Rômulo. E residenciais também, combatendo o desperdício de energia elétrica. E temos um certificado internacional também, Rômulo, que apenas 51 empresas brasileiras possuem esse certificado. A gente teve agora, doutor Pedro, pegando essa deixa de doutora Carol, a reunião da ONU, né? O nosso presidente esteve lá, tinha 25 minutos, ele só falou 12. Segundo ele, foi resumo, né? Mas tudo bem. O que eu quero perguntar ao senhor é o seguinte: o que essa onda verde de desenvolvimento menciona a Nações Unidas, tanto no debate que a gente assistiu na televisão nesse período? O que é que o senhor tem a dizer ao telespectador? Por que é que eles debateram tanto essa onda verde? Perceba, Rômulo, como essa discussão ela tem se intensificado significativamente. O desenvolvimento, como estava pautado no passado, ou até, a certa forma, no presente também, ele não se sustenta mais. Esse crescimento exponencial daquilo de deixar o bolo grande para depois repartir, não se sustenta. Mudanças climáticas têm cobrado um preço alto demais para a população, para as economias em desenvolvimento. Para você ter ideia, Rômulo, as nossas casas emitem mais CO2 do que toda a malha de transportes do mundo. Muitas vezes nós pensamos que uma casa, como assim uma casa? É isso que a doutora Carol falou. Equipamentos que utilizam muita energia, não sustentáveis. Mas assim, o cidadão fica, como é que eu vou pegar um equipamento mais sustentável se ele é tão caro, Rômulo? Eu não consigo chegar até lá, porque não existem os incentivos necessários para que esses equipamentos mais eficientes, mais economicamente sustentáveis, eles possam chegar na sua casa, na minha casa, na casa de todo mundo. Então, é necessário fazer esse desenvolvimento verde, começar a potencializar as tecnologias de baixo carbono, tecnologias inclusivas e que demandem menos recursos naturais. É isso que vem se discutindo no mundo e o Brasil teve uma excelente oportunidade para avançar sobre isso, para discutir nosso potencial e nossa capacidade de geração de produtos e serviços sustentáveis e nós, com todo respeito a quem pensa diferente, desperdiçamos. Doutora Carol, a gente tem visto aí muito
construção próxima a barreiras, a rios. E a pergunta que não quer calar, o que é que a senhora pode orientar ao cidadão? Porque muitas vezes há discussão no Ministério Público, com as prefeituras municipais, governo do estado, às vezes a participação do governo federal, mas as pessoas às vezes não sabem qual é a distância mínima para se construir próximo à barreira e próximo à margem do rio. E outros que a senhora queira acrescentar. O que é que a senhora pode dizer aos nossos telespectadores sobre isso? Rômulo, é uma discussão jurídica que ela foi resolvida e sanada há pouco tempo com uma decisão do STJ que ela instituiu e ela determinou que que o Código Florestal que seria utilizado na contagem dessa margem, desse distanciamento, porque havia uma discussão jurídica se era o Código Florestal, se era a lei de parcelamento do solo. Então o STJ pacificou e já definiu que a distância é de 30 a 500 metros, dependendo da extensão da água do rio. Então, hoje não há dúvidas quanto a isso. Inclusive, essa matéria ela não foi modulada. Então, qualquer empreendimento que não esteja sob essa ótica e atendendo esse normativo, ele é considerado ilegal. E aí vem um outro princípio que a gente utiliza também no direito, que é o direito adquirido, enfim, que é um direito que já foi consolidado no tempo, mas isso é uma discussão jurídica que cada caso vai ser analisado de uma forma. Isso eu digo para os empreendimentos já construídos na égide da lei passada. Hoje é pacificado essa utilização do direcionamento e da constante no Código Florestal. A gente sabe que a gente tem a tecnologia a nosso favor, doutor Pedro. Todo mundo hoje tem um iPad, um celular, computador, equipamentos eletrônicos de diversas qualidades. É uma coisa assim que é natureza do ser humano e não volta mais. Mas o descarte desses lixos eletrônicos, o que é que você tem a dizer ao cidadão e às autoridades sobre isso? O descarte do lixo eletrônico, ele é extremamente importante, porque o resíduo gerado do material eletrônico, computadores, impressoras, celulares, ele é tóxico, ele não pode ser simplesmente lançado no aterro sanitário da vida, muito menos no terreno, numa floresta, no chamado terreno baldio. Isso é um crime extremamente grave, porque os componentes que existem nos celulares, eles podem ser reaproveitados, isso pela ótica positiva, como eles podem ser transformados em resíduos tóxicos, numa visão mais negativa, impactando o meio ambiente. Então, você que tem seu celular, seu computador, você tem os canais junto à Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Enlu ou da própria SEMAN, para fazer esse descarte. Ah, mas aí vai ser muito burocrático, daqui que eles venham recolher esse computador, essa impressora, eu também não quero ir até uma célula de descarte correta. Dependendo do seu equipamento, como um celular, uma geladeira, alguns equipamentos, você pode levar até onde você comprou. Porque na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, você tem a política da logística reversa. Se eu comprei um celular e agora eu vou descartar, eu não vou jogar no lixo comum. Eu posso ir até as empresas onde eu comprei, o Magazine Luiza da vida, um Armazém Paraíba, e fazer essa entrega desse equipamento. E ele tem a responsabilidade de fazer a destinação adequada. O que não pode fazer, pessoal, é fazer o lançamento direto para o lixo comum. A maioria das lojas tem um setor, uma estrutura de descarte mesmo, de você jogar o lixo eletrônico lá para exatamente cumprir essa regra, não é isso, doutor Pedro? Exatamente. Então, Carol, uma pergunta aqui que não quer calar sobre o que a senhora já falou, que é a reciclagem. Qual é a importância para a natureza, para o mundo, para o país e para o cidadão da reciclagem? Porque a gente vê pouco isso, né? Rômulo, a reciclagem ela hoje está inserida na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Que é a nossa Lei 12.305, que ela fala sobre essa política de reciclagem e dá importância e traz as diretrizes dessa política. Então, é como eu disse, Rômulo, essa questão de reciclagem, de ressignificar
o nosso consumo, ela parte também dessa questão de reciclagem, de consumo consciente. Então, nós enquanto cidadãos, somos responsáveis por essa política do meio ambiente. Agora, para as pessoas, a gente diz assim, a gente falou muito agora da reciclagem do lixo, do recolhimento do lixo, descarte do lixo tóxico, do lixo eletrônico, mas a reciclagem em si, ela não precisava ter mais incentivos fiscais, uma área de educação maior nas escolas, universidades, tratar isso com mais propriedade, com mais estímulo, dar mais valor a isso, ou o que está acontecendo no país é suficiente? Com certeza, Romulo. Com certeza precisa ter principalmente mais educação ambiental nas escolas e para que todos tenham essa consciência ambiental, que não estamos tratando de agora, estamos tratando de um meio ambiente para futuras gerações. Então, precisamos ter incentivos, precisamos ter mais empresas que façam essa reciclagem. Enfim, precisamos ainda evoluir muito para ter uma política ambiental efetiva. Doutor Pedro quer contribuir com porque é interessante, para contribuir com a colocação da doutora Carol, que nós estejamos... perceba o seguinte, nós hoje temos aquela política de recolher e descartar. Recolher e descartar. Recolhe na sua casa e lança no aterro sanitário. Esquecemos de fazer toda a cadeia produtiva daquele resíduo. Rômulo, são 4% do material que é reciclado hoje na capital. 4%. O nosso potencial é de 89%. Perceba, senhores, nós aproveitamos 4%. Poderíamos aproveitar 89%. E eu me refiro isso ao lixo orgânico, aquele da sua cozinha, o lixo reciclável, o lixo eletrônico, que não é lixo, né? São resíduos, tecnicamente falando. Então, teríamos um aproveitamento significativo, gerando emprego, renda. E ao invés de estarmos utilizando esses produtos para gerar renda, alumínio, cobre, metais, para gerar renda, nós estamos enterrando dinheiro no aterro sanitário. E utilizando a premissa apenas de pagar o imposto, pagar o TCR para recolher e enterrar, esquecendo toda a cadeia produtiva que agregaria valor, traria renda para a cidade de uma pessoa. A gente vai para um intervalo e um giro de ofertas, mas eu quero deixar um desafio para quando voltar no próximo bloco, que é a desarmonia entre sustentabilidade e o meio ambiente com a nossa economia, que parece que não está muito alinhada não, mas vamos deixar isso para o próximo bloco. E nos melhores bairros de João Pessoa tem sempre um imóvel esperando por você. Confira agora as oportunidades da Enolanda Construtora e também da Mais Construtora. Acompanhe. A Enolanda não brinca em serviço e o Prime View está em fase final da estrutura. Aqui já deixo o meu convite para você visitar a obra. Flávio, bom dia. É isso aí, Bia. A gente está com a obra em ritmo acelerado, estamos chegando na reta final da nossa estrutura e com diversos outros serviços em andamento. Estamos com uma estrutura completa para receber nossos clientes para uma visitação na obra. Estamos com área de lazer em andamento, com o acabamento dos apartamentos. Estamos com diversos ambientes prontos para vocês visitarem. Com as nossas vistas incríveis, vale a pena uma visita. Esperamos vocês, Prime View. Nosso stand fica aqui em Tambaú, no Holandas Prime. Funcionamos de domingo a domingo. E para visitar a obra, agende um horário com nossa equipe. Nossos contatos estão aí disponíveis para vocês. O Mais Luxo é um verdadeiro marco no bairro dos Bancários. O empreendimento conta com piscina, cowork, bicicletário, salão de festa, academia e muito mais. Jaqueline, é com você. Restam pouquíssimas unidades aqui no Mais Luxo Residência. O empreendimento conta com 150 unidades e 96% delas já foram vendidas. Se você procura aqui nos Bancários conforto, qualidade de vida e praticidade, o Mais Luxo é o lugar. Fale conosco agora mesmo e garanta a sua unidade. Já disse, quem casa quer casa. Ligue agora que os corretores de imóveis da
N Holanda Construtora e também da Mais Construtora estão aguardando por sua ligação e realizar o sonho da casa própria. A gente vai para mais um rápido intervalo, não troca de canal, voltamos já já. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileiras, quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os três em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva ao Magre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br. Mega parceria Super Fácil Atacado e seus fornecedores. Café em pó almofada Quimimo, pacote 250 gramas, R$ 4,99. Bebida láctea Todinho, caixa 200 ml, R$ 1,29. Cerveja Itaipava, lata 350 ml, R$ 1,99. Refrigerante Refri Indaiá, tubo 2 litros, R$ 2,69. Detergente em pó Bem-TV, pacote 500 gramas, R$ 2,29. Mega parceria Super Fácil Atacado. Beba com moderação. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e agora vamos falar de transformação de vida. Pois bem, se você acompanha aqui a nossa programação, já nos viu falando sobre a FK Imóveis. Sim, já ouviu. A FK Imóveis vem sempre nos surpreendendo com muitos empreendimentos, prêmios, sorteios e descontos. Mas hoje ela apresenta uma oportunidade incrível que você não pode ficar de fora. Presta atenção. Eu falo do Boulevard Residência. Vou repetir. Eu falo do Boulevard Residente, apartamento com 2 quartos, suíte reversível, cozinha, sala para 2 ambientes, área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas com mezanino, salão de jogos, playground e muito mais para você aproveitar esta oportunidade. Dá para esperar na portaria 24 horas com toda a segurança. E sabe o que é importante? Que este empreendimento fica dentro de um condomínio fechado. E sabe mais o quê? Que é melhor para você ter tudo isso? Você pagará apenas em média uma parcela de R$ 480. Preste atenção no que eu disse. Vai pagar em média R$ 480. É menos, eu garanto, do que o aluguel que você está pagando agora. E se a sua carta de crédito for aprovada no valor total, olha só, a FK ela é correspondente bancário. Você ganha R$ 300 na hora no ato da entrega da sua chave com o cashback da FK Imóveis. Então aproveita que ainda dá tempo para escolher as melhores unidades. Fala com a Pri. Olha, a Pri está nos assistindo agora, está ligadinha no telefone. Anota o número para você ligar e dizer: Rômulo Soares do Tambaú Imóvel mandou ligar. Pri,
Vou falar com você agora. Olha o número, 98677-2008. Vou dizer de novo, 98677-2008 e cobra também os brindes da FK. E também siga a FK no Instagram, @FK_imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga agora. Olha, antes de a gente continuar aqui nosso debate, vamos falar de algo de extrema importância, que é o Tambaú Imóveis e Negócios, também está na internet. Você sabia? No portal T5, além de você poder acompanhar nosso programa ao vivo, e se você quiser assistir as edições de hoje e as anteriores, também está lá. Temos também o blog T5 Imóveis, ó. Tá aqui, ó. Blog T5 Imóveis, é só você procurar, ó, T5 Imóveis, clica lá. Lá eu estou atualizando, como você sabe, novos conteúdos. Toda semana todo dia tem um conteúdo diferente, tá passando aí na tela. Não perde essa oportunidade. Nada que acontece no mercado imobiliário, no mundo, na política, no dia a dia, nosso estado, no Brasil, internacionalmente, eu estou colocando para vocês. Acessa lá agora e, claro, a informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. E também agora vamos para mais um giro de ofertas aqui no programa de hoje. Nos melhores bairros de João Pessoa, tem sempre um imóvel que atende todos os requisitos que você sonha para o seu lar. Confira os empreendimentos da construtora Guedes Pereira e também da construtora Aliança. Bia Freire traz todos esses detalhes para a gente. Acompanhe. Ao longo de 36 anos de história do Grupo GP, foram muitos lançamentos de sucesso e entre eles podemos destacar a linha Setai. André, conta um pouco pra gente. Pois é, hoje a gente chegou com a linha Setai no início de 2019 e aí foi um sucesso absoluto, porque ele foi exatamente essa virada de chave aqui para a nossa cidade, né, trazendo realmente empreendimentos de padrão internacional. E hoje já são 4, né, lançados ao longo desses 2 anos. 4 super sucessos, né? Não temos mais unidades disponíveis, todos os clientes estão super felizes com essa conquista, né? Com essas joias que são a linha Setai. O Setai Casas Verticais, por exemplo, que foi o primeiro, né? Ele rompeu esse skyline com a beleza, agregando a esse eco, né? Com todo esse verde na fachada, né? Além de elementos super contemporâneos. E aí veio a sequência da linha Setai Art, na beira-mar do Cabo Branco, Setai Edition na beira-mar do Cabo Branco também, e o Setai Sandro Barros, que é o primeiro empreendimento nacional que trouxe a moda, né, para dentro do empreendimento, trouxe o alto padrão, a alta costura para dentro do empreendimento. Então, é um empreendimento realmente atemporal. Todos eles são empreendimentos, são joias que a gente conseguiu pôr na nossa cidade, e isso trouxe uma nova visão de uma João Pessoa, né? Conseguimos atrair via clientes de todos os estados, além de diversos países, né? Pessoas que nem de repente têm uma relação tão próxima com nossa cidade, mas conseguiram enxergar esse potencial do futuro da Paraíba. E gostaria de aproveitar e ampliar esse convite a todos os corretores, aos parceiros, aos que ainda não são parceiros de outros municípios, que compõem a nossa Paraíba, né, outros estados que de repente estão nos acompanhando, a conhecer a nossa sede, ver as nossas maquetes de perto, conhecer a nossa apresentação, conhecer a nossa história, o porquê de cada Setai, para a gente ter essa nova conquista que serão esses super lançamentos 2021. Inovação define o NAI. Conforto, segurança, estilo e muito mais. É com você, Camila. O NAI é um projeto inovador e leva a assinatura da arquiteta Sandra Moura, além do renomado paisagista Alex Hanazaki. O conforto do NAI está nos mínimos detalhes e ele é alinhado a um conceito de biofilia com o pulmão verde central que converge com a natureza do empreendimento. Na melhor localização do Cabo Branco, e você pode nos fazer uma visita aqui no estande de vendas ou consultar o corretor de sua preferência.
Não perde essa oportunidade, liga agora, pois sempre tem um corretor de imóveis da construtora Guedes Pereira e também da construtora Aliança lhe aguardando. Continuamos nossa conversa com os advogados Pedro Nóbrega e doutora Carol Lopes. Doutora Carol e doutor Pedro, muita gente sabe que é muito difícil a gente contemplar a economia que a gente vive hoje. Covid veio aí, abalou, trouxe isolamento social, algumas regras de decretos e muitas empresas não se sustentaram e as pessoas que são autônomas também estão reclamando muito. Alguns empregos hoje são mais valorizados porque quem tem seu emprego municipal, estadual e federal e os seus privados que foram mantidos não sentiram muito. Mas a pergunta que não quer calar, que eu deixei no bloco passado, é essa desarmonia entre a sustentabilidade do meio ambiente e a economia. O que é que você pode pontuar para as pessoas entenderem um pouco se a sustentabilidade do meio ambiente está afetando esse estado econômico que a gente vive hoje no país? Com certeza, a situação ambiental que nós passamos hoje afeta sobremaneira a economia. De uma maneira equivocada, as pessoas tentam afastar o meio ambiente da economia. Isso é um erro crasso. As políticas ambientais, de geração de energia, de economia, em um país como o nosso, que é baseado em commodities, nós precisamos muito de soja, de cana-de-açúcar, de algodão, de café, de laranja, nós não podemos achar que o regime de chuvas seco, como foi esse ano, não vai ter impacto econômico. Tem, significativamente. Baixa produtividade significa menor produção. Menor produção, naturalmente, vai diminuir a oferta desse produto no nosso mercado interno. Ou se houver, como estamos tendo hoje, uma baixa oferta mundial, como para equipamentos não, materiais como carne, soja, o valor dispara. E é isso exatamente que está impactando nossa inflação atual. O senhor ou a senhora que está nos acompanhando agora, nesse sábado pela manhã, com certeza já percebeu que materiais básicos, alimentos de feira básicos, eles têm subido significativamente, muito mais acentuadamente do que os índices econômicos. Então nós, como um país de produção de commodities, um país de agronegócio pujante, estarmos sofrendo nesse aspecto é muito preocupante. E outra, os produtos e os serviços decorrentes das políticas ambientais, eles são alimentados por um viés de proteção. Se a partir do momento, Rômulo, nós não preservarmos nossos biomas, como é que nós vamos ter responsabilidade na geração de energia, que é a base de um centro urbano, na geração de produtos e serviços, que é a nossa cadeia principal? Então perceba, a partir do momento que nós começamos a afetar ou agravar o cenário de meio ambiente, relevar as discussões ambientais que o mundo vem apontando para o Brasil, você pode ser o destino de capital internacional. Brasil, nós precisamos de você, da sua preservação da Amazônia. E nós começamos a querer dissociar de que se nós não se preservarmos, vamos retardar o avanço da economia. Isso é um erro grosseiro. Economias sustentáveis, como vemos avançar em outros países em desenvolvimento, tanto quanto o Brasil, já provaram que esse caminho é um caminho sem volta. Doutora Carol, a gente sabe que há uma briga aí, a senhora vai complementar o que Pedro falou, de informações. O governo federal diz que não houve o aumento do desmatamento da floresta amazônica, os outros órgãos dizem que houve um aumento maior, a comunicação de diversas emissoras, evidentemente, traz outras informações e fica aí o cidadão, principalmente o telespectador nosso, sem entender. Porque eu pergunto, quais as principais formas de preservar a nossa flora, fauna e floresta? O que a senhora pode dizer? Pode complementar, lógico, que a senhora queria dizer. Infelizmente, o nosso presidente, o nosso representante máximo do país, ele passa informações desencontradas, informações inverídicas, por fontes não confiáveis. Então, as fontes que nós utilizamos e que a sociedade deve se balizar são aquelas feitas e realizadas por organizações que pautam e que trabalham com isso há muitos anos.
enfim, então nós precisamos ter uma responsabilidade quando essas informações elas são passadas. Dizer que não há desmatamento da Amazônia é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade porque essa informação ela não é verídica, ela não é real. Então, não adianta a gente querer encobrir um problema trazendo mentiras para a população, para a sociedade. Nós precisamos, sim, tratar com responsabilidade, tratar com ética, tratar com verdade as informações relativas ao meio ambiente. Enfrentar os problemas sem precisar de fake news, não é verdade? Enfrentar os problemas sem precisar minimizá-los, enfrentar com perspectivas reais. Rômulo, às vezes eu acho que realmente ele construiu essa verdade, e é difícil agora se dissociar dela. Mas precisamos de políticas reais e efetivas para barrar, para a gente minimizar e mitigar o desmatamento do meio ambiente. Então, Pedro, o senhor quer colaborar, não é isso? A colocação da doutora Carol foi incrível. Perceba da importância que o senhor e a senhora que está me assistindo agora, e nós estamos nesse debate aqui, de uma imprensa livre. Uma imprensa livre, ela é fundamental para levar informação para você consumir um conteúdo de qualidade como esse que está sendo discutido aqui. E não aquelas conversas paralelas, conspiracionistas, negacionistas. O fato existe, não dá para discutir com o DT. O DT é o satélite, o programa especial do Ministério do Meio Ambiente que monitora. Se o satélite mostrou que está tendo desmatamento avançado, os dados mostraram isso, não há o que discutir, Rômulo. Não há o que discutir o problema energético, a escassez de água. Isso é indiscutível, os dados mostram isso. Então, a imprensa livre é fundamental para levar informação para a senhora, para o senhor, para consumir conteúdo que leve os senhores à verdade real. Então, Pedro, a gente vai deixar um desafio, a gente já deu início a esse debate e muita gente com certeza vai esperar o próximo bloco para ver o senhor falando sobre as energias renováveis, a importância, o que é que tem de novo, o que é que, mesmo com os preços lá em cima, o que é que o senhor pode orientar aos municípios, ao governo do estado e ao governo federal, para tentar saber que, através das energias renováveis, a gente vai sair dessa crise. Mas não diga nada agora não. Vamos a mais um breve intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não muda de canal. Voltamos já já. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Eu, Éder da Jampa e minha equipe temos mostrado para várias pessoas que elas podem e que elas conseguem realizar o tão almejado sonho da casa própria. Aqui na Fábrica de Sonhos, a Jampa Imobiliária, você e sua família é tratado da forma que vocês merecem, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor.
Estamos de volta e vamos direto para o Minuto T5 de hoje. Bom dia, Lucas. O que é que você traz de novidade para o telespectador? Bom dia, Rômulo. Bom dia para o pessoal de casa. Eu começo a minha participação de hoje, Rômulo, falando sobre oportunidade. Isso porque o edital do concurso público da Polícia Civil da Paraíba deve ser publicado ainda este mês. A informação foi divulgada pelo governador João Azevedo durante entrevista exclusiva aqui na Rádio Jovem Pan João Pessoa, aqui da Rede Tambal de Comunicação, Rômulo. A previsão é que o certame tenha 1.400 vagas para preenchimento de cargos na instituição. Outro edital que também deve ser publicado em breve é o do concurso da Prefeitura de Campina Grande, este com 854 vagas. Já em Bahia, aqui na região metropolitana, o concurso público foi suspenso pela Justiça. A decisão foi proferida pelo juiz Francisco Antunes Batista, que listou irregularidades no processo e determinou que problemas sejam resolvidos para que o concurso possa ser retomado. Então, Rômulo, a gente traz essas atualizações sobre essa área de empregos, de concursos para o pessoal que quer seguir na carreira pública. Se prepara que está chegando aí o concurso da Polícia Civil. Fica ligado, viu? Que aqui é tempo real, Minuto T5, com o Lucas, sempre trazendo essas notícias importantes para o seu dia a dia. Emprego nunca é demais, né? Exatamente. A Paraíba realiza também neste sábado o dia D da vacinação contra a Covid-19. Serão 520 pontos abertos espalhados pelo estado com o intuito de oportunizar o acesso da população à vacina. A ação terá abertura oficial aqui em João Pessoa, na integração da Lagoa, a partir das 9 horas e simultaneamente na cidade de Campina Grande, no Parque do Povo. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Imunizações da Secretaria de Saúde do Estado, Isiane Queiroga, o objetivo da ação, Rômulo, é resgatar as pessoas que não foram vacinadas ou aquelas que não receberam a segunda dose em tempo oportuno. Então, ela reforça que a população que ainda não atingiu esse ciclo de imunização participe, né? Se apresente aí no dia D, que acontece durante esse dia de sábado no estado inteiro. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado com muitas novidades, sempre em tempo real. Com certeza, até o próximo. Para você que já sabe, Portal T5, a informação no seu tempo. Outras notícias é só acessar portalt5.com.br. Obrigado, Lucas. Até sábado. E para você que quer realizar e sair do aluguel ou que quer resgatar e investir num imóvel que caiba dentro do seu bolso, veja agora nossas oportunidades. Acompanhe aí com Bia Freire. O Residencial Miami é para você que quer definitivamente sair do aluguel. É isso mesmo, Grazi? Nunca ficou tão fácil sair do aluguel e comprar estações que cabem no seu bolso. O Residencial Miami, localizado no bairro de Mangabeira, próximo a supermercado, farmácias e muito mais, é um ótimo empreendimento para você realizar o sonho da casa própria. Com apartamento de 2 quartos, suíte, varanda e uma área de lazer com piscina e churrasqueira, ideal para você. Então vem para a Zona Sul, entra já em contato, não perde essa oportunidade. Você vai sair de casa própria. Se você quer morar perto da praia, com tudo o que precisa e ainda com um ótimo preço, o Bosque Imperial é para você. Bosque Imperial foi sucesso de vendas e temos apenas 10 unidades desse lindo empreendimento que fica na melhor localização aqui de João Pessoa. Na verdade, na localização que mais cresce, próximo das praias do Litoral Sul. O Bosque Imperial, ele possui uma área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, espaço kids, apartamentos de 2 quartos em uma suíte, varanda e o preço sensacional, apenas R$ 124.900. Toda a documentação paga pela FK Construtora, você não vai gastar nada do seu bolso. Possibilidade de entrada zero. Então você que ainda não comprou seu imóvel, está esperando o quê? Aproveita essa oportunidade já. Entre em contato aí conosco no 98677-2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Estamos debatendo todos os detalhes sobre desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Então, Pedro, a energia renovável, a gente tem sol, quase os 12 meses, né, do ano, a gente tem 223 municípios, a Paraíba é rica em tudo que se produz, mas
Energias sustentáveis, o que é que o senhor pode dizer ao telespectador? Quais os tipos de energias sustentáveis, quais os tipos de energias renováveis e por que no Brasil essa energia ainda não está em voga e é tão cara? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É difícil até de responder, porque essa é uma pergunta incrível, porque perceba, nós temos 5 energias: energia solar, energia eólica, biomassa, geotérmica e oceânica. Nós temos um mar que poderia nos gerar energia, nós temos sol de ponta a ponta da Paraíba, que poderia gerar energia também, temos um litoral incrível também com a grande ventilação e temos parcialmente aproveitado ela. Biomassa, nós temos a cana-de-açúcar, que ainda consegue fazer um trabalho razoável. Mas, Rômulo, nós temos 5. Conseguimos fazer 1 a 2. A hidráulica, obviamente o Brasil é uma grande referência, mas as outras também poderiam ser. E nós acabamos dependendo muito dos requisitos do petróleo, dependendo muito do dólar, muito mercado internacional, quando poderíamos, aqui, debaixo do nosso nariz, produzir essas energias renováveis. Doutora Carol, pegando essa linha, a gente sabe que a vida, ela acontece no município. A gente não tem como fugir dela. Como é que os prefeitos, que hoje a gente tem quase 5.800 prefeitos, podem lidar com essa briga política de esquerda, direita e praticar nos seus municípios a sustentabilidade? O que é que a senhora tem a dizer aos prefeitos, que não são poucos que nos assistem, aos cidadãos que cobrem das suas câmaras municipais, que os planos de sustentabilidade dos municípios, reciclagem e outras coisas, lixão, como é que a senhora lida com e dá o conselho aos municípios que não siga esse lado da politicagem, mas sim do desenvolvimento urbano das cidades? Rômulo, o gestor, ele tem uma responsabilidade tão grande, depende dele a qualidade de vida de toda uma população. Então, ficar vinculado a essa politização, a essa politização esse rame-rame de direita e esquerda, então isso é muito pequeno e isso nos deixa estáticos, sem conseguir crescer, sem conseguir evoluir. Então nós temos, Rômulo, como o doutor Pedro falou, nós temos energias limpas, energias sustentáveis que poderiam ser melhor utilizadas, que poderiam ter incentivos para a utilização, projetos. Então, nós temos um dos maiores parques aqui de energia solar. Então isso poderia ser utilizado para aumentar a produção dessa energia limpa. Como a gente estava aqui falando, Rômulo, não adianta só ter energia limpa se ela é inacessível para a população, para a maioria da população. Ela tem que ser uma energia limpa e acessível, porque uma energia limpa e inacessível, ela não vai chegar a ser utilizada e não vai criar um impacto que precisa ser criado para a população. Então, essa consciência do papel social que o político deve ter, ela perpassa essa politização tão pequena e tão mesquinha que esquece quem realmente importa quando ele está à frente de uma administração municipal, estadual e até federal. Principalmente nos dias de hoje, ainda existem municípios que têm lixão, urubu, criança, família dentro ali. É uma falta de, vamos dizer assim, humanização, a falta de políticas públicas. Como disse aqui o promotor de justiça no início do programa, doutor Farias, ao qual quero agradecer a participação, que tem que ter esse grau, esse debate. A gente aqui não está fazendo política, a gente está debatendo tecnicamente o que a gente precisa que as pessoas se conscientizem, porque às vezes o cidadão pensa que ele não tem força. Tem, é ele que vota, ele que bota, ele que tira, ele que faz as coisas, né? E veja como a educação ambiental ela é importante, porque é a partir dela que o cidadão consciente ele vai cobrar políticas públicas ambientais do gestor. Então, isso tudo vem
de uma educação ambiental que deve existir desde o ensino fundamental, básico. Então, essa política tem que estar inserida na cultura da população. Olha, a gente está já chegando ao final do programa. Rapidamente aconteceu aquele colapso da Evergrande, a grande construtora e incorporadora chinesa. Isso será que vai abalar o Brasil, direto ou indiretamente, o mercado imobiliário? Rômulo, já abalou, né? Se você for analisar que o Brasil exporta demais minério de ferro, a Vale, a Gerdau lança demais. 70% do material brasileiro é exportado para a China para o minério de ferro, para abastecer exatamente a indústria da construção civil. No Brasil, ela é a segunda indústria mais importante, perdendo apenas para o agronegócio. Na China, ela é um dos grandes motores de crescimento, de desenvolvimento acelerado. Então, a partir do momento, Rômulo, que a Evergrande, que é a maior empresa, ela ficar um problema de insolvência, de colapso grande, pode ser que isso acabe impactando as commodities brasileiras e o mercado também da construção civil, se não tomar muita cautela. Doutora Carol, muito obrigado pela presença. Vamos combinar outras conversas sobre esse assunto. O tempo de 1h30 foi pouco. Deixar a senhora com suas considerações finais. Será um prazer, Rômulo, estar aqui de novo debatendo com você, com toda a população da Paraíba, sobre um tema tão importante e de fundamental importância na vida e na qualidade de vida das pessoas. Doutor Pedro, muito obrigado. Suas despedidas. Eu agradeço o espaço, Rômulo, agradeço a TV Itaú pelo espaço, agradeço a doutora Carol pelo excelente debate e parabenizo a você que está consumindo conteúdo em pleno sábado de manhã de qualidade. As discussões ambientais impactam a nossa vida e nós podemos avançar se discutirmos num ambiente tão qualificado como esse. Estamos encerrando mais um programa Tambaú Imóveis de Negócios. Você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre cuidados com a prevenção da dengue, zika e chikungunya. Assunto interessantíssimo, você não pode perder. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.